dia, começa agora mais um Fórum 11h30. Eu sou Dri De Lorenzo. Eu sou Renato Roy, que tal? Estamos aqui nesta segunda-feira, 30 de março, e hoje a gente recebe um convidado especial, que é o Rui Costa, governador da Bahia, que está aqui com a entrada daqui a pouco, para comentar como estão as ações adotadas no estado da Bahia e a irresponsabilidade do governo do Jair Bolsonaro, o presidente que ontem foi às ruas, né, Ruvai? A gente exibiu até o vídeo na super live que a gente teve ontem, neste domingo, com jornalistas e brasileiros que estão na China, na Espanha, nos Estados Unidos, contando como está a pandemia nos outros países. Foi às ruas fazer um serviço, né? Foi bater papo com um vendedor de churrasquinho, foi entrar numa loja e criou um tumulto, uma aglomeração de aproximadamente 70, 80 pessoas. Fosse num país sério, ele estaria preso, porque estão prendendo pessoas que criam aglomerações, você vê, festas privadas estão sendo combatidas na França, em Nova York. Ontem a gente conversava aqui com as pessoas de Nova York, se ficam sabendo de qualquer evento privado em ambiente residencial, os prefeitos estão mandando ir e prender as pessoas que estão naquele espaço. Vejam, olha a diferença. E o presidente da República, aqui, esse senhor, sai para passear e para fazer showzinho, e num cara que tem suspeita de coronavírus. Ele diz que não, né? Mas do seu entorno presidencial, 30 pessoas, né, voltaram daquela viagem lá para Miami com coronavírus. Enfim, é um cara que até agora ele não mostrou. Até agora não mostrou o exame, né? O exame dele. Vamos dar um giro aqui rápido e já colocar o Rui Costa, o governador Rui Costa, que está conosco em linha na roda aqui para bater um papo com este Fórum 11h30. Hoje um dia nublado aqui no sul de Minas. É isso aí, tem várias pessoas aqui chegando, Cuiabá, Teresina, Sorocaba, gente do Brasil inteiro, Paraty, Rio de Janeiro. Sorocaba é terra de Glauber Piva, se não me engano. É verdade. Glauber Piva, que está trabalhando lá no consórcio da... Acho que deve ser os fãs do Glauber que estão aqui nos assistindo, olha. É isso aí. Aproveitar para mandar um abraço para o Gabas, que está lá com o governador, que é um queridíssimo também, que está coordenando o consórcio do Nordeste lá. Então, vamos embora. Bom dia, Rui Costa, governador. Está ouvindo a gente? Bom dia a todos os amigos e amigas. Estou ouvindo, sim. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Governador, eu vou começar a entrevista por uma conversa que a gente teve sábado com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Ela disse que estava naquele momento numa conversa com os senhores governadores do estado do PT e com o presidente da República, e que o depoimento de vocês era de que os repasses do SUS não estavam sendo feitos a contento para os estados. Falava aí de um valor muito baixo que tinha sido repassado. Eu queria os seus esclarecimentos em relação a isso. O que está acontecendo nesse sentido, governador? Olha, até a data de sexta-feira, o recurso que chegou foi R$ 2,00 per capita habitante, que no caso da Bahia chegou aí próximo a 32 milhões de reais. E chegou uma portaria anunciando que chegará essa semana mais 44. Mas, efetivamente, o que chegou até agora foram 32 milhões, o equivalente a mais ou menos R$ 2,00 per capita habitante. Isso, é evidente, é absolutamente insuficiente para responder a esse momento de crise. Os estados estão com muita dificuldade de adquirir insumos e equipamentos para leitos extras de UTIs, principalmente respiradores. Está uma dificuldade enorme. Temos conseguido cotações de empresas chinesas, mas mesmo assim com um prazo muito elástico para entrega. Alguns prazos são final de maio. Então, a situação está muito crítica, com escassez, inclusive, de máscaras N95, são as máscaras para os profissionais de saúde. Enfim, uma dificuldade grande para conseguir insumos, e o governo federal anunciou que centralizou
as compras a nível federal, mas até agora esses equipamentos, especialmente respiradores, não chegaram nos estados. Tem uma promessa de essa semana chegarem respiradores, mas ainda efetivamente até sexta-feira, até ontem, melhor dizendo, domingo, não havia chegado respiradores aqui do Ministério da Saúde. O senhor vê nisso alguma ação política, governador? Vê alguma perseguição aos estados do Nordeste por parte do governo federal? Olha, eu não quero afirmar, eu tenho muito cuidado para fazer afirmações para não ser leviano, mas não dá para entender essa estratégia do Ministério. A centralização faz algum sentido se fosse para adquirir mais barato e para fazer entrega para todos os estados e evitar, eventualmente, o leilão que o fabricante pudesse fazer com cada estado, exigindo mais de um, senão venderia para o outro. Mas centralizar as compras e reter isso, eventualmente, no armazém ou no estoque do governo federal, não dá para entender. Ou eles não conseguiram comprar até agora, ou não estão conseguindo distribuir. Então, eu prefiro cobrar, exigir, pedir uma manifestação o mais urgente possível do Ministério da Saúde, para que tenha mais agilidade. Se não conseguiu comprar, avisa os estados que não conseguiu, ou eventualmente desbloqueie o fornecimento para os estados dos fabricantes nacionais, uma vez que o Ministério orientou os fabricantes a centralizar o fornecimento via Ministério da Saúde. Olha só, temos um superchat aqui do Gerinaldo, está mandando um abraço para o senhor. Bom dia, governador. Siga em frente, Gerinaldo de Feira de Santana. Gerinaldo Costa. Gerinaldo Costa está sempre aqui conosco. Tem membro também do canal. E tem galera já de Juazeiro, Salvador, aqui presente também assistindo a entrevista. Não, entrou ou devem ter distribuído numa rede baiana, porque entrou um monte de gente da Bahia. Então, saudade. Gerinaldo, um abraço, Gerinaldo de Feira. Feira, junto com o Lauro de Freitas, é a segunda cidade em número de casos positivos. Primeiro, o disparado é Salvador, 70%, e depois vem Lauro de Freitas, Feira e Porto Seguro, são as três aí em segundo lugar. Governador, foi ontem que teve a primeira morte aí na Bahia, não? Se eu não estiver enganado. Foi ontem. Um paciente estava internado no hospital particular, 74 anos. Ele foi um dos primeiros, na verdade, a dar positivo aqui, mas vinha resistindo todo esse tempo no hospital, mas ontem, infelizmente, veio a óbito, o primeiro óbito aqui no estado. E o que tem de polêmica? Parece que ele usou a cloroquina. O que aconteceu, governador? Não tem a rigor nada de polêmico. Não foi. Eu vi alguns sites postando isso, que ele morre após tomar cloroquina, como se houvesse uma relação de causa e efeito. O uso da cloroquina, eu acho que foi uma atitude já final dos médicos, tentando reverter o quadro dele, que se agravava. E, como é evidente, há protocolo, inclusive da Associação Nacional de Medicina, recomendando, em casos graves, a aplicação. Os médicos devem ter utilizado como um último recurso, mas não tem relação de causa e efeito. Ele estava fazendo, inclusive, diálise na UTI. O quadro dele era bem difícil desde o início. Ele resistiu muitos dias, mas não foi. Eu não sou especialista, mas não me parece que tem uma relação de causa e efeito aí. Governador, seguindo nisso, na questão dos casos, parece que vocês estão com um bebê de 2 anos aí em Salvador com Covid-19. O senhor confirma? Isso, confirmo, tenho uma criança de 2 anos. Graças a Deus, até agora, os sinais os sintomas são bem leves. Esperamos que continue assim até passar os 14 dias e que ela possa sair curada e recuperada. Mas é positivo e estamos acompanhando. E tem também caso positivo de mulher grávida. Então, nós está internada em uma maternidade nossa aqui, no leito de isolamento, uma maternidade de alta complexidade, tem um leito de isolamento, ela está internada, também sendo acompanhada. Ou seja, não é uma gripezinha só de idosos, né?
E eu queria perguntar como que o senhor vê essa atitude do Bolsonaro em negar o isolamento, né, que teve um pronunciamento e agora está ameaçando um decreto para que os serviços nos estados e cidades sejam reabertos. Olha, como cidadão, como pai de família, eu diria que cada brasileiro se sente indignado, revoltado com a postura do presidente da República. A maioria do povo brasileiro deu a tarefa de conduzir uma nação que é uma das maiores do mundo, tem uma das maiores populações do mundo, e ele fica brincando com coisa séria, brincando com a vida humana. É inadmissível, é revoltante, de causar indignação em qualquer um esse comportamento do presidente da República. E a ele cabe a tarefa de coordenar as ações para salvar vidas humanas, as ações para minimizar o impacto social, minimizar o impacto econômico, e ele fica fazendo brincadeira. Aquilo que ele fez ontem é uma péssima cena, um péssimo exemplo para o mundo inteiro, enquanto nós presenciamos líderes do mundo inteiro, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Rússia, da Inglaterra, de todo lugar, falando com sobriedade, falando com seriedade desse momento, fazendo recomendações sérias, liberando recursos que são registrados em cada país, de volumes inéditos há mais de um século, que o governo libera esse recurso para tentar salvar a crise econômica e social. A gente vê o presidente da República do Brasil brincando. Então, o que eu acho que cada brasileiro, que os governadores querem, é que ele definitivamente sente na cadeira de presidente da República e trate as coisas com um mínimo de seriedade e de responsabilidade. Com serenidade, com os pés no chão e com responsabilidade que nós vamos superar essa crise. Não é com comportamentos condenáveis como o de ontem, onde um presidente da República sai tocando fisicamente nas pessoas, sai aglomerando pessoas. Quer dizer, é o péssimo exemplo para o mundo inteiro. Isso nos envergonha. Essas cenas percorrendo o mundo causa vergonha em cada brasileiro, com absoluta certeza. Governador, qual o custo desse tipo de ação do Bolsonaro? Porque, assim, parece que isso daí só vai para o universo do fediver, do diversionismo. Mas ele deve ter um custo social e político para quem está no governo, como o senhor, de um estado grande como a Bahia. Deve ter gente que acredita nessas ações do Bolsonaro e quer descumprir a lei, ou eu estou enganado? Olha, o que se espera de gente séria, responsável, é que, neste momento, deixasse as divergências políticas, as intrigas, as fofocas políticas de lado e fosse se unir a favor do país, a favor da nação. Aqui, por exemplo, na Bahia, o prefeito da capital é do DEM, é adversário político nosso, e, graças a Deus, nós temos conseguido uma excelente relação aqui. Nós deixamos a política de lado, as questões partidárias de lado, e estamos conversando e tomando atitude juntos a favor do povo de Salvador, a favor do povo da Bahia. A gente olha para o mundo inteiro, para os outros países, a gente percebe que os países estão unidos. Pode ter diferença de uma proposta de outra, mas todo mundo está conversando de forma serena, de forma responsável, sobre saídas e soluções para cada país. Aqui não, aqui a gente vê o ministro da Saúde recomendar uma coisa e o seu presidente que nomeou fazer e ter comportamentos como o de ontem. É inacreditável. Parece que a gente está vivendo, na verdade, um grande pesadelo. Às vezes eu acordo e imagino que a gente está vivendo um pesadelo e fico me beliscando para ver que hora que a gente vai acordar desse pesadelo de ter uma pessoa absolutamente sem compromisso com a sociedade, com a saúde ou com a vida das pessoas, como o presidente da República. Governador, eu vi que vocês estão com uma ação nos detentos produzindo máscaras. Eu queria perguntar como estão as ações nesse sentido, com a população carcerária, com as pessoas em situação de rua, com os mais carentes. E também fizeram uma ação que foi exemplo logo no começo do vírus, que foi aquele hospital que o senhor, acho que estadualizou, era um hospital privado que o senhor conseguiu na justiça. Eu queria ouvir essa lista de ações. A Maria Fro, que nos ajudou, inclusive, na produção dessa entrevista,
fala que o senhor acabou de ser reconhecido aí por infectologistas como tendo tomado ações antecipadas para essa crise toda, e que o senhor dissesse aí para a gente quais são e como que elas estão, qual o resultado delas. Graças a Deus, nós temos conseguido, no início da crise, os estatísticos, aí, os especialistas, projetaram uma curva, e foi feito isso para cada estado, e nós temos conseguido estar muito, muito abaixo da taxa de inclinação dessa curva, uma distância bastante expressiva. Nós estamos com índices metade do que está a média nacional. A Bahia representa um pouco mais de 7% da população brasileira. Nós estamos em torno de 3,5% dos casos confirmados no Brasil, ou seja, estamos bem abaixo da média nacional. E nós tomamos muitas medidas. Primeiro, medidas de reforçar os leitos de UTI, a requisição de um hospital privado, que é o Hospital Espanhol, que estava em disputa judicial, estava fechado. Nós requeremos na Justiça, a Justiça concedeu, e nós, em mais 5 dias, 8 dias no máximo, a gente coloca em funcionamento, reformamos completamente, está tudo pronto, só estamos esperando chegar a central de ar-condicionado nova que compramos. E também recebemos aqui o Fazendão, que é o clube do Bahia, e transformamos lá um leito para pacientes normais, para esvaziar os hospitais. Um outro hotel também nós requisitamos aqui e estamos montando também um leito para pacientes normais, para também esvaziar os leitos hospitalares. E estamos botando leitos provisórios no estacionamento aqui do Hospital do Subúrbio, do Couto Maia. Dedicamos um outro hospital, Ernesto Simões, exclusivamente para isso. Estamos montando um cinturão de triagem no interior, UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Nós tínhamos aqui 17 no estado que os prefeitos concluíram a obra, mas estavam sem abrir por falta de recurso. Nós estamos abrindo todas elas e botando como centro de triagem para recepcionar os pacientes de coronavírus. Se eles melhorarem, eles voltam para casa. Se eles piorarem, nós trazemos para o hospital. E estamos contratando também leitos no interior do estado para atender regionalmente. Aqui nós recebemos como empréstimo para esse período um prédio de uma antiga faculdade, e nós transformamos lá em 1.000 leitos para casos simples de coronavírus, mas focado para a população de baixa renda, que mora em barracos. Ou seja, as pessoas que contraírem vírus, que moram em casebres, barracos, às vezes casa com um cômodo só, que tem 4, 5, 6 pessoas, se ele ficar lá, ele vai contaminar a família toda, vai contaminar os vizinhos, porque ninguém consegue ficar 7 dias por semana dentro de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados. As pessoas não aguentam e saem, pelo menos ali do lado de fora de casa, e vão acabar contaminando outros. Então, nós abrimos esse espaço, tem 200 salas de aula, nós abrimos inicialmente para 1.000 pessoas, onde a gente quer, a partir dessa semana, levar pessoas de baixíssima renda, que moram nessas condições. Os casos positivos, nós vamos convidá-los, não é obrigatório, mas nós vamos ofertar que a pessoa vá para lá vai ter médico, enfermeiro, e as pessoas vão ter todas as refeições do dia, acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia, psicólogo, assistente social, para que eles fiquem numa condição mais digna durante os 14 dias e evite contaminar seus parentes, seus vizinhos. Então, começamos essa semana fazendo isso. E também contratamos aqui um hotel para abrigar as pessoas dos servidores da saúde, quem estiver fazendo atendimento, que eventualmente se infectar, ao invés da pessoa ir para casa, também vai ser ofertado a ele ficar no hotel fazendo a quarentena. É uma espécie de seguro de acidente de trabalho, vamos chamar assim, para as pessoas da área de saúde não voltarem para casa, eventualmente se contrair os vírus e não contaminar seus parentes. Então, o esforço é grande aqui, a corrida contra o tempo, para montar esse sistema suplementar. Até porque as outras doenças não pararam de acontecer, né? Elas continuam acontecendo, então você tem que manter a rede normal de saúde,
que já era, já precisava e precisa sempre de ser ampliada, já precisava de mais recursos, mas nós estamos superando aqui e abrindo esses leitos extras. Legal, temos vários comentários aqui, tem um superchat da Luciene, de Caetité, da Bahia, Luciene Aguiar, ela comenta: Israel e Palestina estão trabalhando juntos no combate ao coronavírus, enquanto que aqui Bolsonaro insiste em se comportar como um menininho mimado. Comentário superchat da Luciene. Tem também o superchat do Elon Pinto, de Paulo Afonso, ele pergunta da UPA da cidade de Paulo Afonso, quando que ela vai funcionar. Tem vários comentários aqui sobre as partidas de futebol aí no estado da Bahia, e várias mensagens também parabenizando pelos esforços e a união com a Prefeitura de Salvador. E aí eu vou acrescentar uma que também se a Bahia cogita fazer testes em massa. Aqui eu perdi quem perguntou, mas como a Coreia do Sul tem feito. Olha, primeiro responder, Paulo Afonso, hoje pela manhã eu falei com o município, lá eles estão dedicando um hospital chamado Nair Goulart, e uma UPA vai funcionar para atender os pacientes do coronavírus. Nós estamos enviando os equipamentos para lá, e o outro hospital municipal, os 10 leitos de UTI, eles afirmaram que essa semana conclui a obra. Foi um convênio do governo do estado, nós passamos o recurso, eles disseram no máximo em 10 dias está colocando em funcionamento, mas a unidade será responsável pela triagem, é um hospital chamado Nair Goulart, junto com a UPA, que passam a funcionar aí a partir dessa semana como uma referência para o coronavírus ali na região. Na região sul, nós estamos com o Hospital de Itabuna, o Hospital de Base, e esse final de semana acertamos com o prefeito de Ilhéus, o Centro de Convenções de Ilhéus será transformado em unidade provisória de triagem e recepção de pacientes de coronavírus. Sobre teste em massa, sim, é nosso desejo fazer teste em massa. O Ministério, um dos anúncios que o Ministério fez, mas que até agora também não se realizou, que é a chegada desses testes. Está prometido também para essa semana a chegada, mas até agora não chegou, desses testes rápidos. Seria importante a gente estar com esses testes para pelo menos estar com um número, uma quantidade, para ir testando as pessoas que tiveram contato com aqueles que deram positivo. Esse teste, a grande virtude dele é ter um dado mais rápido sobre aqueles que já tiveram contato com os pacientes que vão dando positivo. Com isso, você consegue ir quebrando a cadeia sucessória do vírus, na medida que você vá deixando em quarentena todos aqueles que tiveram contato com as pessoas que deram positivo. Porque quando você não tem o exame dessas pessoas, as pessoas resistem mais em ficar isoladas. Se elas têm um resultado já com positivo, é mais fácil convencê-las a ficar isoladas até dentro da própria casa, porque quando dá positivo, a pessoa não pode ter contato, inclusive, com os parentes. O ideal é que ele fique num cômodo até passar os 14 dias para evitar contaminar as outras pessoas da casa. Sobre as partidas do futebol, que tem pessoal perguntando aqui. Não. As partidas permanecem proibidas. Aqui houve um erro. Eu pedi que na sexta-feira houvesse a consolidação de todos os decretos que nós publicamos, que eu estava recebendo mensagem de alguns empresários, que como nós fomos paulatinamente, progressivamente, aumentando a restrição, e por dia fomos editando decretos, na sexta-feira eu determinei que fizesse a consolidação desses decretos, porque as pessoas estavam tendo que pesquisar vários decretos. E nessa consolidação houve um erro em relação à partida de futebol, mas isso está sendo corrigido hoje. Permanecem proibidas partida, mesmo que com portão fechado. Veja que a pergunta dos testes, governador, aqui no chat apareceu várias vezes, viu? Inclusive tem um novo superchat. Bom dia, governador. Qual a previsão de estender os testes diagnósticos ao maior número de pessoas? É a única forma de reduzir o prazo da quarentena, de José Roberto e Kátia Marina Bom. Muita gente falando dessa questão dos testes. Nós estamos aqui fazendo teste desde o início. Nosso LACEN tem máquinas,
tem, inclusive, 2 máquinas que podem fazer também esse teste, mas estão bloqueadas, porque são máquinas do Ministério, são bloqueadas pelo Ministério para fazer outros tipos de exame. Nós já pedimos o desbloqueio e ficaram de vir aos técnicos, até hoje não chegou. Tem uma promessa de que virá hoje fazer o técnico vir desbloquear para que essas 2 máquinas possam ser acrescentadas que nós temos para aumentar o número de exames. E os testes rápidos, que a população mais cobra, esses, como eu disse, o Ministério ficou de enviar, anunciou a compra de 20 milhões, mas os testes que estão sendo anunciados aí, os que têm registro da Anvisa, os preços também estão nas alturas, são proibitivos os preços que estão sendo cobrados. Infelizmente, o preço de todos os insumos, só para dar um exemplo para vocês e para quem está nos acompanhando aí, uma máscara cirúrgica, nós estávamos comprando uma semana antes dessa crise mais aguda, cerca de 20 dias, 30 dias atrás, nós estávamos comprando a 35 centavos a unidade, 35 centavos. Nós estamos comprando agora a R$ 2,50 a unidade. Então, é crime contra a saúde pública. É um escândalo. Um respirador, nós estávamos comprando há 30 dias atrás a R$ 50 mil. Hoje, estamos adulando para tentar conseguir pelo menos a 100 mil, e não achamos. Governador, e a receita dos estados? Porque os estados, uma boa parte da receita vem do ICMS, na verdade, quer dizer, e eu imagino que deve ter caído bastante a arrecadação nesse período de 40. A arrecadação, porque você recolhe no mês seguinte, né? Então, a arrecadação desse mês ainda será do mês passado, mas os números para o mês que vem, ou seja, referente à atividade econômica deste mês, são desastrosos. O secretário da Fazenda me passou que a emissão de nota fiscal caiu 40%. Então, o desastre vai ser enorme para estados e municípios do ponto de vista da arrecadação. Por isso, mais uma vez, eu afirmo, a necessidade que o Brasil tem é lamentável, precisaria ter alguém sério, responsável, sereno, com atitudes coordenadas a nível nacional para superar essa crise. Infelizmente, temos alguém que só vive fazendo deboche e brincadeira todos os dias. Então, a situação é muito dramática, não só no Brasil, no mundo inteiro. A diferença nossa para outros países é que aqui nós temos governadores e prefeitos tentando salvar vidas humanas e temos um presidente brincando com a vida das pessoas. E o senhor acha que é um projeto político do Bolsonaro estrangular os estados até a hora que vocês não tiverem condição de fazer mais nada, para ele aparecer como um salvador da pátria, alguma coisa nesse sentido? Não é possível que não tenha um projeto... Eu fiz curso de economia e de sociologia, eu nunca me matriculei no curso de psiquiatria para tentar entender como pensam algumas pessoas. Então, mas é difícil imaginar o que a sensação, às vezes, que a gente tem é que ele quer o caos. Que ele está construindo o caos e que ele quer o caos para poder adotar medidas que estão na cabeça dele, porque não é possível, a postura dele é de quem quer construir o caos. Ou seja, no momento que os outros líderes mundiais estão, como aqui foi dito aí por das pessoas que estão nos acompanhando, até Israel e Palestina deixaram o conflito nesse momento de lado e estão dialogando como enfrentar a crise. E aqui o presidente só faz jogar gasolina, incendiar, jogar setores econômicos, setores da sociedade contra os governadores, contra os prefeitos, ou seja, é uma atitude de provocar tensão no Brasil quando a gente precisava, ao contrário, ter alguém liderando que acalmasse a população, que tranquilizasse, que chamasse os governadores para conversar, negociar medidas graduais, enfim, precisavam, nesse momento, de alguém com outro patamar de seriedade e responsabilidade. Governador, tem uma pergunta aqui de um chat do Juan Reol, que inclusive foi meu aluno lá em Santos, no Unisanta, quando eu dei aula lá na universidade.
E a Adri vai ler a pergunta, eu me somo a ele nessa pergunta. Eu sei que está fora um pouco do tema, mas acho que é importante para discutir o que é o bolsonarismo. Ele pergunta: o caminho para derrubar e prender Bolsonaro parte da Bahia. Como estão as investigações do caso Adriano da Nóbrega? O Estado ainda investiga ou foi federalizado? O caso do marginal que morreu aqui na Bahia, todo o material apreendido foi remetido para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o responsável pela apuração dos crimes cometidos por ele. Então, não ficou nenhum material na Bahia. O que nós determinamos aqui foi a apuração de eventuais crimes que, nos dias que ele ficou aqui, eventuais crimes cometidos por ele, e estamos buscando identificar com todas as pessoas que ele se encontrou no período que ele esteve aqui. Ou seja, ele estava no litoral norte, outras pessoas, muitas pessoas estiveram no litoral norte nessa mesma época, e nós queremos saber quem que ele se encontrou e se ele já estava organizando também crime aqui na Bahia, e quais os crimes que ele iniciou a operação, caso positivo. Então, isso sim nós estamos apurando, ou seja, eventuais crimes cometidos por ele aqui no Estado. O filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, estava em Salvador nesses dias. Tem algum indício de relação dele com no mesmo período que ele estava aqui, ele esteve lá no litoral norte, que é a mesma região onde ele foi encontrado. O lugar que ele estava, Praia do Forte, é muito vizinho do condomínio próximo, muito próximo do condomínio, do primeiro condomínio que ele fugiu da polícia, porque tiveram duas abordagens, uma primeira tentativa de prisão no condomínio de luxo e uma segunda abordagem onde ele foi morto. Na primeira abordagem, esse condomínio fica muito próximo à Praia do Forte, que é onde os filhos do presidente passaram aí o Réveillon, tiveram no início do ano. Então, nós estamos buscando levantar câmeras, filmagem das ruas, para identificar com todas as pessoas que eventualmente eles tiveram, que ele esteve aqui, tanto pessoas da Bahia como pessoas de outros estados nesse mesmo período. Ou seja, esse caso, então, está em investigação na Bahia, né, governador? Repito, não é o caso do marginal. Os crimes cometidos fora da Bahia estão sendo apurados pelo Rio de Janeiro. Os celulares dele estão no Rio de Janeiro? Estão no Rio de Janeiro. Nós ficamos com cópia, todo o material na íntegra, sem ser analisado, foi enviado ao Rio de Janeiro, ou seja, para não ter qualquer tipo de interferência no seu conteúdo e para não fragilizar eventual provas posteriores para a Justiça, não foi visto nada no material que foi apreendido, foi repassado integralmente para o Rio de Janeiro. O que nós estamos apurando aqui é eventuais crimes que ele tenha cometido aqui e tentando identificar todas as pessoas que ele manteve contato, para eventualmente ver se ele estava organizando milícia aqui, se ele estava fazendo contato com outros criminosos da Bahia, enfim. É isso que a polícia está investigando. E o senhor deve estar a par dessas investigações, né, governador? Tem coisa nova para estourar por aí nos próximos dias? Eu não sei, eu estou dedicado a essa questão aqui da saúde, da vida das pessoas. Confesso a você que não tenho acompanhado a apuração dessa questão, isso está a cargo da inteligência da polícia, mas não tenho novidades não, confesso, para ser bem sincero, a minha cabeça está voltada nesse momento exclusivamente para isso. Não, o senhor faz bem. Vamos voltar para a questão do coronavírus. Acho que tem perguntas de internautas. Tem uma pergunta falando sobre o apoio da China ao consórcio do Nordeste. Eu não sei se concretizou, se o senhor pudesse falar um pouco sobre a união dos estados do Nordeste nesse consórcio. E também temos um superchat aqui do José Arlindo. Ele pergunta como que o governo vai lidar com as pessoas que estão voltando para suas terras. Ele diz que tem notícia de pessoas que estão vindo de São Paulo e que trariam o vírus para a Bahia.
Essa é o motivo de maior inquietação nas cidades do interior da Bahia, porque como nós temos muitos baianos que moram em São Paulo, ou trabalham em São Paulo, com as férias coletivas ou a paralisação de centenas de empresas, muitas pessoas estão voltando, estão alugando vans, ônibus, até ônibus clandestino. Então, tem chegado nas cidades da Bahia uma quantidade grande de pessoas que estavam fora da Bahia. Alguns até assustados com o volume de contaminação em São Paulo retornando. Isso tem gerado uma apreensão grande nas cidades do interior, porque essas pessoas estão chegando numa quantidade grande nessas cidades. Mas até agora, graças a Deus, nós não tivemos nenhum pico em nenhuma dessas cidades de contaminação, o que é um dado positivo, porque se tivessem pessoas chegando contaminadas, já teria estourado algum pico nesta ou naquela cidade. Eu estou vendo, acabou de ser publicado aqui, que o Ciro Gomes, o Haddad, o Boulos, o Flávio Dino e outros governadores também, o ex-governador Requião, o ex-governador Tasso Genro, o Carlos Siqueira do PDT, o Carlos Lupe, enfim. O Carlos Siqueira é do PSB e o Carlos Lupe do PDT. Acabaram de assinar um documento pedindo a renúncia do Bolsonaro no manifesto. Como o senhor vê isso? Olha, eu... imagino que o senhor deve ter consultado também a respeito, né? Deixa eu te falar. Nós temos, na minha opinião, eu entendo que o Brasil precisa cobrar, as instituições brasileiras, os partidos políticos, precisam cobrar imediatamente uma postura séria, responsável, daquele que está sentado na cadeira de presidente da República. Não é possível um país continental como o Brasil enfrentar uma crise dessa proporção, ou seja, nós estamos tratando de uma crise planetária, é o mundo inteiro passando por uma avalanche. Eu já vi economistas falando de que essa crise será muito maior do que a crise de 1929, que nos últimos 100 anos foi a maior crise econômica que a humanidade já passou. Então, é de uma crise de tamanho secular que nós estamos vivendo. E não dá para fazer isso com um presidente da República que brinca com a vida do ser humano. Então, é preciso equilíbrio, seriedade, responsabilidade. Então, o Brasil tem muitas instituições. Eu acho que qualquer sociedade democrática do mundo só é forte quando suas instituições são fortes. Então, nós temos os partidos políticos, temos o sistema judicial, o Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, temos as nossas Forças Armadas, de orgulho e tradição para o Brasil. E é preciso que cada instituição cobre do presidente da República a seriedade, o comportamento que corresponda à cadeira de presidente. Então, é disso que nós estamos falando. Diferenças de opiniões nós podemos ter, todos os lugares do mundo vão ter opiniões diferentes de governadores, de prefeitos, de presidente, de ministro. É natural no ambiente democrático, principalmente numa crise que a ciência busca resposta com um vírus com tamanha agressividade. É natural que a gente esteja buscando respostas. O que não se pode tolerar e aceitar é comportamento inadequado, incompatível com o cargo de presidente da República. Então, é preciso que o Brasil inteiro, e eu diria até os empresários, se nós queremos salvar a economia, salvar as empresas do Brasil, o caminho para salvar é cobrar do presidente da República responsabilidade, que o seu comportamento corresponda, esteja à altura do cargo que ele ocupa. Então, nesse sentido, eu acho que essa carta é um posicionamento necessário dos partidos políticos que representam instituições brasileiras, cobrando do presidente definitivamente e cobrando das instituições do país responsabilidade ao presidente. Então, nesse sentido, eu acho positivo. Eu vi esse documento aqui um pouco antes da gente iniciar a entrevista, mas eu acho que é urgente, sim, a necessidade do presidente
alguém tem que chamar o presidente à responsabilidade. A ficha tem que cair em algum momento, porque senão o desastre será muito maior no Brasil do que está acontecendo em outros países, seja de vidas humanas, seja o desastre na economia. Governador, temos perguntas aqui do nosso público. O Rodrigo pergunta se haverá alguma ação no sentido de adiar o vencimento de PVA, contas da Embasa, da Bahia Gás, enquanto dura a pandemia, e também linhas de crédito para microempreendedor. Também tem algumas pessoas perguntando se haverá cadastro para quem quiser trabalhar como voluntários para ajudar as ações do governo. Sim, sobre voluntários já está aberto o cadastro, então é um site da Secretaria de Administração, Voluntariado da Bahia, está aberto, então você que queira se inscrever já está aberto. Inclusive, essa ação que eu me referi no antigo prédio da Universidade no Rio Vermelho, nós queremos montar toda com voluntários, começamos essa semana. Nós estamos estudando, junto com outros governadores, as medidas que podemos fazer para ajudar a população, tendo em conta que 70% de tudo que o Brasil arrecada, 70%, fica na mão do governo federal, e 30% é dividido para estados e municípios. Então, nós estamos caminhando no fio da navalha, vamos dizer assim, porque, como eu acabei de anunciar, 40% na queda de notas fiscais. Então, para manter o serviço de saúde, o serviço de segurança, para manter o Estado funcionando, nós vamos ter que manter minimamente o pagamento de salário e as contas em dias. Então, nós estamos adiar todo o pagamento que chega no Estado, não é algo possível, sob pena de entrar em colapso. Então, se o Estado entrar em colapso, o efeito é pior ainda, porque ficará comprometido a segurança pública, a saúde das pessoas e todas as ações de serviços públicos. Então, isso não podemos permitir. Então, os limites de atuação de estados e municípios são muito estreitos. Por quê? Porque eles juntos, os mais de 5 mil municípios e os 27 estados ficam apenas com 30% de tudo que o Brasil arrecada. E todas as reservas que o Brasil possui não estão na mão dos governadores, estão na mão da União, do governo federal. Então, ações mais significativas de apoio à economia ou de assistência social, no caso brasileiro, só pode vir do governo federal. E assim tem sido feito. O próprio Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, que até a semana passada questionava a medida de ficar em casa, esse final de semana foi para as redes de TV fazer apelo dramático para o povo americano não sair às ruas. E lançou pacotes que não se via nos Estados Unidos há mais de 100 anos, pacotes de apoio do governo federal à economia americana. Então, assim tem sido feito na Alemanha e em todos os países do mundo. Infelizmente, no nosso país, o presidente da República não conduz e faz o que ele fez ontem. Estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui, governador. Aí eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, porque tem se falado muito do Bolsonaro, como se o governo, evidentemente, ele é a figura central. Mas não tem tido iniciativa nenhuma do Paulo Guedes também no sentido de fornecer recursos, injetar recursos na economia. Bom, mas ele é funcionário, mas o Paulo Guedes faz ali, é o posto de Ipiranga, não é? O cara que sabe tudo, manja tudo. E mesmo o Mandetta, no Ministério da Saúde, tem sido, às vezes, preservado de críticas, mas qual o plano que foi feito? O senhor tem um plano do governo federal muito sério que para ser realizado do ponto de vista da saúde? O dinheiro está chegando, o senhor já disse que não. Quer dizer, esses dois nomes aí, como que o senhor avalia a ação deles nesse período de crise, de pandemia? Olha, é difícil separar ministros do governo. O povo, a população, eu fico me imaginando o cidadão comum que está sentado lá no sofá já há 10 dias, há 15 dias, há uma semana, lá em 40 metros quadrados, em 60 metros quadrados de sua casa, assistindo a televisão. Aí senta no sofá, vê o Ministério da Saúde, o ministro, fazendo uma série de recomendações.
Daqui a pouco ele levanta, vai beber uma água, quando ele volta, senta no sofá e vê o presidente da República apertando a mão de todo mundo na rua, dizendo que vai abrir o comércio. Como é que fica a cabeça desse cidadão? Ele diz o quê? Eu não estou entendendo nada. O ministro da Saúde diz que é para fazer uma coisa, o presidente depois, ele está na rua cumprimentando as pessoas, desmentindo e fazendo o contrário do que o ministro está recomendando. Então, o que é que o cidadão vai pensar? Quer dizer, o governo e as forças políticas do governo organizam um vídeo daquele com música fúnebre, parecendo a música que lembrava o tempo de Hitler, incentivando as pessoas para ir para a rua. Depois diz que não foi eles que fizeram o vídeo. Incentiva os pequenos empresários, os empresários a ir para a rua fazer carreata. E depois diz que não foram eles. Quer dizer, não é sério isso, gente. É preciso seriedade no trato dessas coisas. Então, a conta, e é bom ficar claro, a conta dos cadáveres, a conta de uma convulsão social será colocado no colo do presidente da República. É bom que ele tenha ciência disso, é bom que as instituições brasileiras, que a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que as nossas Forças Armadas tenham consciência do que se está construindo no Brasil. A permanecer isso mais 1, 2, 3 semanas, o Brasil pode entrar em colapso, entrar num caos. E é preciso que isso seja dado um basta nessa postura do presidente da República. Então, é preciso uma voz ativa e altiva das nossas instituições. É preciso o Supremo Tribunal Federal se posicionar. Eu acho que é preciso as Forças Armadas que representam o país, a nação, também se posicione, porque isso tem um limite. Se nada for feito, o Brasil caminha para o caos, seja do ponto de vista da vida humana, seja do ponto de vista social e econômico. Então, é preciso, repito, sentar com responsabilidade. Nós ficamos com uma impressão na segunda-feira passada, hoje completa 8 dias, quando o presidente marcou a reunião com os governadores. Sentamos nós aqui numa segunda-feira, os governadores do Nordeste, com o presidente da República. Ao final da reunião, a gente trocou mensagem e disse: finalmente parece que a ficha caiu, que o bom senso chegou e que agora as coisas vão andar. Não demorou 24 horas, desandou tudo de novo e nós estamos vivendo esse caos que o Brasil está atravessando. Então, é hora de um chamamento às nossas instituições, clamando e pedindo por responsabilidade do presidente da República, por serenidade, e que ele definitivamente conduza o país. Se ele não tem condições, ele passa para alguém que tenha condições de conduzir o país. O que não pode as coisas ficarem caminhando nessa direção, porque às vezes a gente fica pensando assim, é isso que ele de fato quer no fundo? Ele quer construir esse caos, porque não é possível que as pessoas não estejam enxergando para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para o abismo e não consigo imaginar que ele e as pessoas no plano federal não tenham consciência do abismo que nós estamos indo. E nesse cenário, eu quero abrir um parênteses para parabenizar a Câmara dos Deputados e já antecipadamente parabenizar o Senado pela medida de aprovação do salário, da remuneração, do apoio financeiro que está dando às famílias mais pobres. Isso, se aplicado rapidamente, isso vai ajudar bastante. Então, meus parabéns aos deputados federais e meus parabéns antecipados aos senadores, que eu vi a matéria que está sendo prevista para hoje, a votação virtual. E eu espero que, uma vez o Congresso votando, finalizando a votação hoje, que o governo federal implemente o mais rapidamente possível e efetive a medida, porque não basta ser só a lei, é preciso que ela seja transformada em recurso depositado na conta das pessoas o mais rápido possível, para as pessoas poderem comprar alimentos e colocarem na mesa para seus filhos. Com certeza. Governador, chegamos aqui ao final. Eu queria destacar essa sua frase, talvez o senhor deu muitas frases importantes hoje aí, mas essa de que a conta do cadáver será colocada no colo do presidente da República merecia ser título de um manifesto de governadores e prefeitos do Brasil.
relatando todas as dificuldades que vocês estão enfrentando para enfrentar a pandemia. Então, eu queria deixar a palavra final com o senhor aí e agradecer a disponibilidade, agradecer a sua equipe, agradecer a todos que participaram aqui da produção, a Tati, o Léo, a Fro e a Adri, que me acompanham. Obrigada, doutor. Eu também quero agradecer a oportunidade e dizer que, desde o início, o estado da Bahia, que é um estado de dimensões continentais, ele tem o tamanho de vários países europeus, é o tamanho da França, por exemplo. Nós fomos adotando medidas graduais desde o início, proporcionais ao avanço da doença. Nós não tomamos nenhuma medida precipitada, não tomamos medida de fechar o comércio do estado inteiro no início, fomos adotando suspensões progressivas dos transportes intermunicipais, enfim, dialogando com os prefeitos, dialogando com a sociedade, e é esse o desejo nosso, não só meu, dos governadores do Brasil inteiro, do Nordeste, dos outros governadores, que a gente consiga encontrar um caminho para compatibilizar. E eu não quero afirmar isso, incompatibilidade entre salvar vidas humanas e salvar a economia. As coisas podem ser feitas de forma gradual, proporcional. Se nós queremos garantir que o sistema de saúde consiga atender, ter leite suficiente para atender a quem precisar. É isso que nós queremos. Que, eventualmente, mesmo tendo leitos, algumas pessoas irão a óbito, isso é fato. Tanto essa primeira morte na Bahia de alguém com um pouco mais de 70 anos de idade, que estava no hospital particular, teve a assistência do primeiro dia e veio a óbito. Mas o que não é admissível do ponto de vista de ser humano, de gestor, é você ver pessoas morrendo sem assistência médica. É isso que nós não queremos, chegar num ponto que outros países chegaram. Nós ouvimos relatos na Itália, por exemplo, que eles já não internavam mais ninguém mais de 80 anos, porque, como não tinha vaga para todo mundo, eles foram dando prioridade aos mais novos. Então, isso é o caos. Você ter um pai, uma mãe, um irmão seu, que tem 80, 79 anos, 76 anos, e o hospital público não puder internar porque não tem mais vaga e está dando prioridade a alguém de 40 ou de 50. Então, é essa calamidade que nós não queremos no nosso país. E, para isso, as medidas têm que ser progressivas, seletivas. Eu diria, para usar o termo da saúde, as medidas precisam ser cirúrgicas, coordenadas nacionalmente, compatibilizando com os especialistas, com os cientistas, com os infectologistas. Então, nós tínhamos que estar fazendo, nesse momento, uma grande concertação no Brasil. E era para o presidente estar dizendo, ele ter tomado a iniciativa, dizer: olha, gente, nós pensamos muito diferentes, todos nós, mas vamos deixar as diferenças políticas aqui, pelo menos 4 meses de lado, e vamos salvar vidas humanas, vamos tentar minimizar o impacto na economia, o impacto social, e vamos dialogar para encontrar medidas seletivas, cirúrgicas, precisas. E ele era para ser o grande mediador nacional, ser a figura que iria dialogar para mediar as diversas posições. O que a gente vê, infelizmente, ele com fósforo e gasolina na mão, tocando fogo no país, incentivando seja a contaminação dos outros, seja incentivando a continuidade da tensão política. Eu espero que Deus ilumine, que as forças políticas e institucionais do Brasil possam, ao longo dessa semana, se manifestar, cobrando todos a responsabilidade do presidente da República, para que o Brasil, essa semana, encontre seu caminho, sob pena de entrar num caos mais grave nas próximas semanas. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, governador. Eu quero pedir desculpas se a gente deixou de ler algum superchat aqui, tinha gente reclamando, mas aqui, quando tem muitos comentários, acontece isso. Pedir desculpa aos membros também se a gente deixou de ler alguma mensagem de membros. Era isso, né, Adri? É isso, agora... Muito obrigada. Bom, governador Correria. O apelido do Rui Costa aí na Bahia é Correria, né, Rui Costa? Vários parabenizando aqui também o governador. Estamos correndo aqui para montar os leitos o mais rápido possível. Graças a Deus, até agora, temos conseguido atender a todos que precisaram de atendimento médico. Graças a Deus, pretendemos continuar assim. Maravilha. Obrigado, Rui. Obrigado a todas e a todos. Obrigada, gente. Voltamos amanhã às 11h30 aqui no canal da Fórum.